Olá, tudo bem com você? Começa agora o nosso Identidade Geral. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A Rede Novo Tempo está em festa essa semana. A gente comemora os 20 anos da TV Novo Tempo. E quem conta um pouco dessa história pra gente é o primeiro diretor da TV Novo Tempo, o pastor Erlo Brown. A gente conversa também com o pastor Derek Morris. Ele é presidente da Hope Channel, que é a rede a qual a Novo Tempo faz parte e conta com 43 canais afiliados ao redor de todo o mundo. E ainda, a gente recebe um time de apresentadores que marcaram a história da Novo Tempo. Tito Rocha, Bruna Verli, Maricel Iglesias e Betina Pinto. É muita gente, muita história para contar nesse programa. Desde já eu quero a sua participação. Você já sabe, né? novotempo.com/jornalismo. Esse é o nosso site. A gente quer que você assista aos nossos programas, que você comente. E por falar em comentário, é sempre bom ter você nas nossas redes sociais. facebook.com/ntjornalismo. Se você não segue a gente ainda, por favor, curta a nossa página para você ficar sempre muito bem informado de tudo que acontece aqui nos nossos programas. Twitter e Instagram, você também encontra a gente, @ntjornalismo. A gente está esperando a sua participação. O dia 7 de novembro de 1996 ficou marcado na história da comunicação adventista brasileira. Começava em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, a TV Novo Tempo. Está nascendo a TV Adventista, uma TV para o mundo cristão. ADSAT, rádio e televisão, música, documentários, filmes, jornalismo e muito mais para você. Mantenha-se ligado na programação da rede ADSAT de rádio e televisão. Nesses 20 anos, muita coisa mudou. A TV cresceu, saiu do Rio e veio para Jacareí, em São Paulo, ganhou novos funcionários, chegou a novas cidades, mas sempre com o mesmo propósito: levar esperança. Eu tenho o prazer de receber aqui um homem que foi um instrumento de Deus para transformar esse sonho em realidade e que faz parte dessa história. O primeiro diretor que a TV Novo Tempo teve, o pastor Erlo Brown. Tudo bem, pastor? Maravilha, um prazer muito grande poder participar aqui com você no seu programa. Puxa, pastor, eu fico muito feliz. Por favor, fique à vontade. Talvez, pastor, inclusive, muita gente que acompanha o seu ministério aí pelo Brasil lhe conheça mais pela área musical, né? Provável. Porque te vem aqui na TV Novo Tempo, em alguns clipes, porque o senhor, né, cantou na Arautos do Rei, como a gente vai comentar depois, cantou no Ministry também. Mas essa fase em que o senhor foi o primeiro diretor que essa rede de comunicação teve, que a TV Novo Tempo teve, na verdade, talvez as pessoas não saibam um pouco dessa história, né? É verdade, está lá no Velho Testamento já, 20 anos. É muita história para contar. Falando um pouco sobre o teu ministério como pastor, o senhor se formou muito cedo na faculdade de teologia e logo quando o senhor já se formou, já no ano seguinte, foi cantar no Arautos do Rei. E aí viajou o Brasil inteiro cantando com o quarteto e o orador da Voz da Profecia. É verdade. Foi um início assim bem interessante e a gente chegava nas cidades viajando num carro extraordinário de último tipo chamado Kombi. E quando a gente chegava lá, tinha um som que ficava na parte do fundo e mais 16 caixas desse antigo, não é CD, aquele era o LP, né? Que até estão dizendo que vai voltar de novo. Vai voltar. Essa história já está na moda. Já virou moda. Já virou moda. Então a gente chegava com esse material para ir distribuindo e os irmãos viam a gente e falavam assim: passeando de novo, hein, pastor? Que beleza! E a gente tinha uma oportunidade muito grande de conhecer muita gente, muitos pastores, muitos irmãos maravilhosos. É uma parte da nossa vida que a gente dedicou de uma maneira muito intensa e feliz. Eu tenho certeza que o senhor lembra com muita saudade desse período. Com certeza. Pastor, depois houve um período em que dois ministérios que trabalhavam juntos, a Voz da Profecia e o Está Escrito, se dividiram. Então viraram dois ministérios de formas separadas e o senhor então se tornou o primeiro diretor do ministério Está Escrito. Perfeitamente.
E a situação não era nada simples. O senhor deu esse exemplo da Kombi, em que vocês viajavam na época do quarteto, e a situação não era muito diferente, porque para se manter um programa de televisão, o custo é muito alto. Com certeza. Na época, a igreja estava descobrindo ainda como essas coisas funcionavam. E eu fiquei sabendo de uma história que, inclusive, não tinha dinheiro para pagar o salário dos funcionários que deveria ser pago no outro dia, num período. É verdade. É uma história assim bastante tocante e até angustiante para quem estava vivendo aquilo naquele momento, porque tínhamos que pagar as contas e na semana anterior o pastor Luiz Santana, que aportava um valor significativo naquela ocasião, falou: olha, próximo mês eu não vou ajudar porque eu estou ajudando a comprar uma emissora de rádio na Bahia e você vai ter que se virar. Falei: mas pastor, como é que eu vou fazer? Falei: olha, você tem que ter fé. Os pioneiros não tinham fé, e aí Deus sempre abriu as janelas dos céus e mandava as bênçãos. Falei: não, eu tenho fé nessa história, mas eu preciso pagar os funcionários. Aí ele falou assim: vai, e até me recomendou um livro para ler, chamado Fé e Finanças, e tem até uma frase que eu me lembro ainda desse livro, que dizia o seguinte: quando você aprende a viver pela fé, a vida comum não tem mais graça. E chegou o momento que nós tínhamos que pagar as contas, e o Tito, que vocês conhecem aí... Que vai estar daqui a pouco aqui no programa. Olha, que legal. Ele estava como contador nessa época. O Tito já trabalhou em todos os setores. O Tito é uma coisa impressionante, gente, impressionante. E aí eu falei: Tito, veja lá como é que está a nossa conta corrente. E ele falou: olha, chegou o dinheiro para pagar. Chegou como? A gente não sabia, porque todas as fontes possíveis estavam fechadas. Aí ele falou: olha, alguém fez o depósito. No domingo, o programa ia ao ar, às 8h30, pela Bandeirantes, e aí ele disse que alguém fez um depósito. Eu falei: Tito, mas pergunta o gerente se esse depósito não é um erro de algum lançamento, daqui a pouco vai ter um estorno, E a fé que pediram para o senhor ter não estava ali muito forte, né, pastor? Não estava muito forte. Aí ele olhou e disse: não, é um depósito identificado. O gerente disse que foi depositado exclusivamente para esse programa. A pessoa teve que se identificar. Então não tem possibilidade de ter erro. Ou seja, foi uma doação inesperada. Uma doação, e foi justamente de uma empresa de cervejas, que deve ter assistido o programa e foi lá, foi tocada. E eu acho que Deus tocou no coração para prover o sustento para a sua igreja. Agora, isso, né, pastor, é um choque. Porque pediram para ter fé, mas eu tenho que pagar os funcionários, como que eu vou fazer? Amanhã vai estar todo mundo batendo na minha porta e tal. E aí chega realmente o dinheiro, é para nunca mais perder a fé, né? É verdade, a gente começa a compreender que no início da história sempre chegavam nos envelopes, a gente conhece várias histórias que precisavam de um montante e chegava no envelope do correio. Lia as cartas e chegava, e agora chegou no banco. Eu acho que o mesmo Deus que nos criou, que está mantendo os mundos, também mantém a sua obra, mantém a vida das pessoas. E nesse episódio dessa história, a gente pôde sentir na pele que Deus está conosco. Agora, pastor, esse ministério essa junção, na verdade, de tecnologia para a pregação do evangelho como um ministério, sempre foi uma coisa que o senhor foi muito pioneiro, né? Olha, o primeiro site que a Igreja Adventista teve no Brasil foi uma página do Está Escrito. Foi exatamente. Na época que o senhor era esse primeiro diretor que aconteceu. Era verdade. Uma coisa que eu achei curiosíssima quando estava pesquisando aqui sobre o senhor foi a primeira pessoa na Igreja Adventista do Sétimo Dia a usar e-mail. É verdade. E as pessoas falavam: não, esse negócio aí de mandar e-mail não vai pegar. É verdade. A Embratel, ela fez um piloto de teste, né? E convidou 1.000 pessoas para participarem, para testar a internet no Brasil. E eu tive a satisfação de ser uma das pessoas escolhidas para participar desse período da história. Vamos lá para o ano de 1995 agora. Uau! Uma viagem no tempo aqui. O senhor foi nomeado o diretor do que ficou instituído como Sistema Adventista de Comunicação, Correto. SISAC, Exatamente. o que hoje é a Rede Novo Tempo de Comunicação. Nesse ano, aconteceu a NET 95, que foi uma conferência via satélite nos Estados Unidos. Exatamente. Isso foi um grande sucesso. 70.000 pessoas assistiram, 5.000 pessoas foram batizadas, é um número extraordinário para a época. Bom, vendo tudo isso, vocês viram o potencial e começaram a
ter um sonho, alimentaram a esperança de repente conseguir fazer algo parecido aqui no Brasil. Agora, satélite não era uma coisa simples assim, né? Ah, vamos colocar no satélite aí e vamos transmitir. Como é que foi esse momento e plantar essa semente? Acontece que neste mesmo ano de 95 também foi um ano da Conferência Geral, né? Na Holanda. Então tudo... Só contextualizando, Pois não. a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem, num período de 10 em 10 anos, uma reunião mundial para escolher a sua liderança. É, em 5 em 5. 5 em 5, exatamente. De 5 em 5 anos. A gente acabou de ter, inclusive, uma conferência geral agora, e 95 foi um ano de Foi um ano conferência específico. geral. E a gente estava testando possibilidades e alternativas, como a gente está hoje, está praticamente em todos os canais possíveis com a Novo Tempo. Na época, a gente estava na Bandeirantes e a gente queria alternativas. E existia um satélite, o BrasilSat, que era uma transmissão que era chamado canal executivo, que as empresas usavam para fazer testes e transmissão, basicamente treinamentos. E aí eu fui à Embratel e falou, olha, mas como é que funciona esse negócio desse treinamento aí? Eu perguntei para eles e eles disseram, olha, é assim, olha, tem uma sala ali, a Shell, naquele dia, estava treinando alguém com 60 auditórios que a Embratel tinha no Brasil. E cada um fica no seu auditório e a gente usa o satélite. E eu fico pensando, nossa, mas então a gente pode fazer muitas coisas, né? E a primeira coisa que me veio na cabeça foi para encorajar esse sistema de transmissão, foi locar os 60 auditórios da Embratel e perguntar se a Embratel poderia mandar o sinal da nossa transmissão lá da Conferência Geral. E aqui, naquele ano, era na Holanda. E eles disseram, dá para fazer. E aí eu passei a viajar pelo Brasil e falar com as comunidades, olha, pode instalar uma antena em cima da sua igreja de 3,5 metros. Imagina que você isso. vai poder pegar o sinal da Holanda. E foi muito emocionante quando a gente estava lá na Holanda transmitindo a programação, principalmente do sábado, e cantando com todo o Brasil, que estavam presentes nos auditórios e nas 80 igrejas, a sólida esperança da breve volta de Jesus. Ó, que esperança! Foi uma coisa inesquecível e importante para o início de todo esse processo. Super importante para o início de todo esse processo, porque por muitos anos, a Novo Tempo, que na época até chamava de SAT ainda, teve uma longa tradição de transmissão de evangelismos via satélite. Exatamente, né? exatamente. Inclusive, logo no ano seguinte, em 96, o senhor queria fazer o NET 96. Exatamente. E aí o senhor queria transmitir isso para todo o Brasil, precisava de um espaço no satélite, mas o que as pessoas diziam era o seguinte, olha, pastor, ótima ideia, Embratel inclusive falou, bacana, vai ser nosso cliente de novo aqui, mas não dá certo, 1h30 de transmissão aí não vai acontecer, não tem espaço no satélite para isso. É verdade. E nessa angústia, a gente começou o processo de procurar facilidades de segmentação no satélite. E foi nesse contexto, a gente tinha marcado uma reunião em Brasília com o então ministro Sérgio Mota, era o nome dele, e ele disse, olha, pastor, não tem condições. Aí eu falei, não, mas quero conversar com o senhor pessoalmente. Aí fui a Brasília e quando eu cheguei lá, a Embratel, um diretor da Embratel que continua até hoje, chamado Francisco Perrota. Até hoje? Até hoje ele continua lá. E quando a Novo Tempo tem que conversar sobre esse segmento, é o Francisco Perrota que está no ar. E ele disse, olha, acabou de ter uma desistência e vocês podem agora comprar o sinal no canal Intelsat, que é um consórcio de países mundiais que liberava e, olha, alguém desistiu e vocês têm exatamente o espaço que vocês querem ter, não apenas para locar, mas para vocês usarem agora ininterruptamente. E então foi a partir deste momento que começou uma virada assim no coração e na esperança da própria liderança de que existia a possibilidade de a gente ter uma transmissão 24 horas por dia. Tínhamos agora o espaço e o que colocar no espaço. Que interessante fazer essa viagem no tempo aqui, saber como todas as coisas começaram. Tem duas datas importantíssimas aqui. No dia 1º de novembro de 96, a gente tem a primeira transmissão via satélite com o pastor Falkenberg, que era o presidente mundial da Igreja Adventista na época. E depois, no dia 7 de novembro, então, dias depois, foi inaugurada a TV Adisat. Ok.
um local que foi doado pelo Dr. Milton Afonso, então foi instituída ali a rede de programação, um local que inclusive foi transformado e adaptado para receber uma rede de comunicação, né? Como é que foi, pastor, esse momento histórico importantíssimo, a data do surgimento? Eu imagino que a luta foi muito grande para que aquilo fosse implantado, e ver uma rede de comunicação, por mais que estivesse adaptada, é a grande realização de um sonho, né? Foi algo simplesmente emocionante, porque várias estruturas separadas, aí você olhava para aquele hotel, não tinha praticamente espaço, era antena parabólica para tudo quanto é lado, e a igreja sonhando, as pessoas sonhando, a liderança sonhando com o momento em que a gente pudesse ter rádio, que já estava bem avançado no momento, e então o sistema embrionário de termos a TV 24 horas por dia. Então, fechado esse contrato, então como é que foi esse momento? Ele foi inesquecível. A igreja passa a sonhar. Desde 1962, quando foi o início da Voz da Profecia, e 96 passa a ser a segunda etapa de um crescimento e de um sonho de uma realidade aumentada, né? E pastor, eu imagino a situação de vocês naquele período, porque aí já temos todos esses ministérios juntos, estamos todos no mesmo prédio, vamos dividir esforços. Temos um espaço no satélite, olha que coisa incrível. É verdade. Conseguimos essa conquista. Tecnicamente está tudo funcionando. Os programas que a gente já tinha em outras emissoras, veiculação em outras emissoras, agora passam aqui no nosso canal, que tem a nossa programação 24 horas. Só que, opa, peraí. Como eu recheio 24 horas de programação? Acho que foi um outro impacto, né? Um impacto muito complicado, porque a gente não tinha o que colocar no ar. Imagina que você faz um planejamento e aí fala assim, cadê o programa? Tá, e agora? Então, a gente tinha algumas fitas do programa Está Escrito, tinha mais material no nosso centro de mídia americano, então a gente trazia em espanhol, em inglês, e aí íamos alternando a cada 6 horas. Eu vi comentários que o pessoal, para assistir a EdSat, tinha que ter dom de línguas, porque tinha português, tinha espanhol, tinha inglês, tudo na mesma programação. Uma TV para todos os povos. Porque vocês não davam conta de traduzir todo o material, não dava nem legendar e mesmo dublar. E é interessante que a gente tinha até limitação de pessoal, que durante um período a gente comprou um robô chamado Odete, que colocávamos as fitas e elas não paravam. Então, fazia o playlist de todas as coisas que deveriam entrar em tal horário e um robô ia tchum, 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 e ia colocando os horários certos para que a programação não saísse do ar. Era um pioneirismo, era um sonho exagerado. Era 1996. Sonho, sonho, sonho. Mais do que sonho. Realizado. E pastor, os custos, mais uma vez eu digo, eram muito altos. Daquilo que a gente estava falando que os custos eram altos, agora mais altos ainda. Só para manter o satélite, o custo era de $40 mil por mês. É uma fábula, né? Um valor como esse. Uma fortuna, né? Para conseguir colocar ali nas contas, é super complicado. É verdade. Eu tive a informação, inclusive, que, bom, sonho realizado, tudo bem, chegou 97, e agora? Como a gente vai continuar pagando essa conta enorme? E o senhor, inclusive, recebeu uma ligação, olha, a gente não tem mais condição de continuar administrando isso. Sonho, muito lindo, tudo certo, mas vamos desligar tudo porque a gente não tem condição de pagar essa conta. É verdade. Essa é uma parte bastante triste, mas graças a Deus que ela foi momentânea. Porque geralmente quando fecha uma porta, Deus tem o universo para abrir e suprir as necessidades. E essa é uma parte de mais um milagre da história da televisão. Porque humanamente não se tinha o plano, a estratégia para se conseguir o recurso, e Deus falou, olha, vocês estão querendo fechar? Mas eu vou arrumar uma maneira. Então a própria nossa sede mundial fez um aporte por algum tempo para dar um pouco de fôlego, pessoas começaram a ajudar, e a própria igreja foram tentando compartilhar essas despesas para que o canal não fechasse. Mas foi um período, realmente, em que se pensou que não seria possível, humanamente. Mas Deus tinha um outro plano completamente diferente. Agora, pastor, uma pergunta extremamente pessoal. Como era o teu sentimento? Porque o diretor está vendo crescer, está vendo os sonhos se realizarem
e tá sonhando junto, quer crescer, quer fazer acontecer. E aí não tem dinheiro. Como é lidar com o estresse de uma situação como essa? Essa pergunta é difícil, viu? Porque várias vezes já sentei e chorei e clamei a Deus. Falei, Deus, como é que nós vamos fazer? Então, não dá nem para explicar, porque eram momentos tão cruciais e tão importantes. A gente olhava as pessoas com necessidade, como tem hoje, 24 horas por dia, e nós precisamos do programa, precisamos ter pessoas para contratar, precisamos contratar mais programas, e não tinha um recurso. Então, eu acho que Deus tem o seu tempo. A gente tem sonhos, mas é Deus quem realiza. E quando a gente rememora, eu agradeço a oportunidade de participar de uma parte dessa história aqui, eu olho assim, Deus tem o seu tempo. E a gente percebe, hoje aqui vendo o seu estúdio, até eu entrei aqui agora, falei, nossa, que estúdio lindo, né? Fiquei lembrando que a gente não tinha estúdio, era um negócio improvisado, a capela era estúdio, era tudo ao mesmo tempo. E a gente só pode dizer uma coisa, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu passei pelo senhor estava sentado ali no camarim, e eu sabendo de todos esses detalhes da história, eu fiquei pensando, o que esse homem está pensando agora, 20 anos depois? Porque não é simplesmente a estrutura que a gente tem aqui, que é uma ótima estrutura, mas é o senhor recebendo o sinal da TV Novo Tempo na sua casa. O senhor hoje cuida de uma região específica da Igreja Adventista no estado de São Paulo. Correto. O senhor recebe pessoas que conheceram a palavra de Deus nessa região por conta do trabalho que acontece aqui na TV Novo Tempo, que o senhor plantou essa semente. Como é olhar para essa história 20 anos depois e ver que todo esse esforço valeu a pena e os frutos são esses que a gente está vivendo agora? Cada sábado, a cada dia que a gente vai a uma igreja, a gente vê, olha, pastor Saraiva, pastor Luiz Gonçalves, Tito, eles mandaram eu vir aqui à igreja. Então é um negócio tão bonito, que eu acho que, guardado as devidas proporções, tem um tempo que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, que ele vai reunir todos os seus queridos filhos ao redor da terra, ele vai ver o fruto do seu trabalho e vai ficar muito satisfeito. Logicamente que o meu trabalho foi bem pequeno dentro dessa estrutura de Deus, mas pequenininho, eu sinto muito feliz de ter, de alguma forma, ter ajudado, ter servido como um instrumento nas mãos de Deus para ajudar a proporcionar esse momento que hoje é realmente extraordinário. Não dava para pensar. A gente imaginava aquele início tão difícil e olhar como Deus tem operado de maneira tão maravilhosa. O pastor Toninho acabou de contar para mim agora um outro milagre. Falou, nossa, a mão do Senhor está aqui conduzindo esse canal da esperança. Esse é o sentimento que a gente tem e de muita alegria. Pastor, olha, assim, quem sou eu para fazer esse agradecimento? Ninguém, mas como eu estou tendo a oportunidade de conversar aqui com o senhor nesses 20 anos que a gente está comemorando o TV Novo Tempo, eu queria dizer o meu muito obrigado. Porque o senhor, obviamente, está aqui representando esse início. Existiram outras pessoas que estavam com o senhor e o apoiaram nesse início, mas o senhor era o diretor, o senhor gerenciava esse momento e plantou essa semente, como eu disse. E graças a esse espírito visionário, essa força de vontade, essa fé em Deus que o senhor teve naquele momento, a gente tem isso que a gente tem hoje. São enormes os nossos desafios hoje também. Imagino. Mas as bênçãos são gigantes. Então, muito obrigado mesmo por todo o esforço e por toda a dedicação. Louvado seja o nome de Deus. Eu fico muito feliz de poder ter feito parte dessa história do plano de Deus, né? E a história continua, né? Todos os ouvintes fazem parte dessa história maravilhosa de poder levar esperança e aceitar, né, tudo aquilo que Deus tem apresentado aqui, através da palavra dele. Louvado seja o nome de Deus. Muito obrigado, pastor. Gostei muito de ouvir as histórias direto da fonte aqui na Identidade Prazer é todo Geral. meu. Muito obrigado. Que Deus te abençoe nesse ministério tão bonito. Amém. Muito obrigado. Amém. A gente vai fazer mais uma parada pro intervalo. Hoje é dia de festa, 20 anos de TV Novo Tempo. E eu converso na volta com o presidente da rede Hope Channel, o pastor Derek Morris. Não sai daí, a gente volta já já.